Agora a gente vai ver um outro conceito chamado de massa molecular e massa fórmula. A gente vai ver que esses conceitos eles são muito parecidos. A diferença é que a massa molecular se aplica a moléculas e a massa fórmula a compostos iônicos. Então, nesse caso, a massa molecular é a massa da molécula e a massa fórmula ela é a massa de uma fórmula iônica. Como assim fórmula iônica? A fórmula iônica ela vai te dar a menor proporção entre um cátion e um ânion. Por exemplo, a gente tem um cloreto de sódio, onde a fórmula dele é NaCl. Não significa que naquela estrutura só tem um átomo de cloro e um átomo de sódio. Significa que a menor proporção deles é que para cada ânion cloreto, você tenha um íon sódio. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma estrutura representado o sódio em lilás e o cloro em verde. Então, isso aqui é o cloreto de sódio. O professor só tem um átomo de cada? Não, tem vários. Mas se vocês repararem, para cada bolinha roxa você tem uma verde. Ou seja, a proporção é de 1 para 1. Se você pegar sal mais refinado e sal grosso, a quantidade de átomos de um para o outro varia, mas a substância é a mesma. Então, como é que a gente pode representar a mesma substância se a quantidade de átomos varia? Utilizando essa proporção mínima para identificar. Então, é por isso que a gente chama isso aqui de fórmula iônica. E a massa disso aqui vai ser chamada de massa fórmula. Já quando você tem uma molécula, a molécula ela sempre tem o mesmo formato e a mesma quantidade de átomos. Por isso que a gente chama aqui de massa molecular. Professor, como é que calcula essas duas massas? Apesar de terem conceitos diferentes, na prática é muito tranquilo. A massa, tanto da molécula quanto da fórmula iônica, ela vai ser simplesmente a soma das massas atômicas dos elementos. Certo? Então, no caso, por exemplo, quando você tem a fórmula da água, o que a gente tem aqui? A gente tem 2 átomos de hidrogênio e tem um átomo de oxigênio. O átomo de hidrogênio, a massa dele vale 1. E o átomo de oxigênio, a massa dele vale 16. Então, é só você somar. 1 com 1 dá 2, com 16 vai dar 18U. Viu como é tranquilo? Isso aqui é a massa molecular dele. O NaOH é uma base. As bases são compostos iônicos. Então, isso aqui vai ser chamado de massa fórmula. Mas, independente disso, você vai calcular do mesmo jeito. Sódio, oxigênio e hidrogênio. Massa do sódio está descrita aqui, né? Vale 23. A do oxigênio é 16,0 e o hidrogênio 1,0. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar 23 com 16 dá 39, 39 com 1 vai dar 40U. E a do HCl, mesmo esquema. O HCl ele é uma molécula, então isso aqui é chamado de massa molecular. Mas se calcula sempre do mesmo jeito. Hidrogênio e cloro, hidrogênio é 1, e o cloro vai ser aquele 35,5, ele dá quebrado por conta dos isótopos dele. Então isso aqui vai só somar, 1 com 35,5 vai dar 36,5. Bem tranquilo, né? Agora a gente vai entrar numa parte chamada de constante de Avogadro. Então, fazendo o peso atômico, foi possível atribuir na tabela periódica o peso de todos os elementos presentes no nosso planeta. Só que tem um pequeno problema, a unidade. Esse U ele é uma unidade tão pequena que você não consegue pesar no laboratório. No caso, no nosso dia a dia, as nossas balanças medem a massa em quê? Medem a massa em grama, quilograma e também medem em miligrama. Não tem balança para medir em U. Só os aceleradores de partículas, só os espectrômetros de massa conseguem fazer isso. E a gente não encontra isso fácil. Então, quando você vai fazer uma mistura, no caso das edificações, preparar a parte de concreto, essas coisas, você vai trabalhar com quilogramas e gramas. No caso da química, quando vai para o laboratório, você vai trabalhar com as unidades em gramas e miligramas. A gente precisa trabalhar com unidade de massa que a gente consiga pesar no nosso dia a dia. E essa unidade de massa atômica ela é muito pequena para fazer isso. Aí vem um problema. A unidade que a gente tem não se aplica, não tem balança para pesar, e a tabela periódica já está com todos os valores de massa. Então vem a pergunta, o que é que eu faço com esses valores de massa que já estão na tabela periódica? Eu posso descartar? Vamos tentar arrumar um jeito de aproveitar. Como?
qual é a quantidade de átomos necessário para que eu tenha aquele mesmo valor numérico, ou seja, aquele mesmo número de massa, mas que a unidade seja em grama, por exemplo. Então foi feita essa pergunta. Qual a quantidade de átomos de carbono 12 presente em exatamente 12 gramas de carbono? Resposta: 6,022 vezes 10 a 23 átomos. A mesma coisa foi feita para os outros elementos. Quantos átomos de sódio são necessários para pesar 23 gramas de sódio, aquele número do exercício anterior? A mesma quantidade de átomos. Então, essa constante ela se aplica a todos os átomos. Toda vez que você tiver 6,022 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, você vai ter 16 gramas de oxigênio. Quando você tiver essa quantidade de átomos de hidrogênio, vai pesar 1 grama. E por aí vai. Então, isso aqui representa uma quantidade. E ela recebe o nome de constante de Avogadro. E ela é representada por um N maiúsculo e um A subscrito. Então, o que a gente tem que ver é que esse número ele não está associado com massa, que é uma confusão que normalmente a gente faz. Mas ele sim está representado por uma quantidade. Então, por exemplo, quais são as relações entre as unidades de massa? 1 grama ele equivale, para vocês terem noção, a 6,02 vezes 10 a 23 U. Então, o grama ele é muito mais pesado que o U. Isso vai gerar uma diferença de aplicação. Enquanto o U ele serve para pesar um átomo, uma molécula ou uma fórmula, o grama ele já serve para representar uma grande quantidade de átomos, moléculas ou fórmulas iônicas. Então, 12 gramas tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono, do isótopo do tipo 12. 1 grama de hidrogênio tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Aqui a gente vai trabalhar só com duas casas decimais. Então, 12 gramas de carbono 12 vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. 1 grama de hidrogênio vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. E 35,5 gramas de cloro vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de cloro. Então, veja que a quantidade é igual, mas a massa deles é diferente. Por quê? Porque o cloro é mais pesado. Por que é mais pesado? Tem mais prótons e mais nêutrons que os outros. Então, vamos fazer um exercício aqui para a gente tentar fixar essa relação da quantidade com o peso. Pergunta: quantos átomos de oxigênio tem 64 gramas deste átomo? Então, a gente pode fazer isso aqui por regra de 3 ou pode fazer por fórmula. Vou fazer por regra de 3 para vocês terem a noção. Então, isso aqui é a massa atômica. A gente sabe... Então, isso aqui é a massa atômica. Aqui ele está te dando a massa em gramas. Então, o que é que a gente pode fazer? Quando a gente tem 16 gramas de oxigênio, isso aqui vai equivaler a quantos átomos? Veja que o valor numérico é o mesmo. Então, quando você transforma de U para grama, o grama ele sempre é mais pesado. Então, ele tem a quantidade maior de átomos. Quantos átomos ele vai ter? Se o valor numérico é igual, vai ser o valor daquela constante, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Ou seja, essa quantidade de átomos pesa 16 gramas. Agora, 64 gramas de oxigênio vão pesar quanto? Não sei, vou chamar de X. Então, a partir daqui a gente pode fazer uma regra de 3. Vai ficar 16 vezes X é igual a 64 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Vou escrever aqui sem fazer as contas ainda, que pode ser que elas se cancelem. Então, vai ficar 64 vezes 6,02 vezes 10 a 23. O 16 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a 64 vezes 6,02 vezes 10 a 23 dividido por 16. Vamos ver se dá para cancelar alguma coisa. Não, o 64 dá para cancelar por 16. O 64 ele é 4 vezes 16. Então, cancela todo mundo por 16. Embaixo vai sobrar 1.
e aqui em cima sobra 4. Então vai ficar só 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Fazendo essas contas, eu vou encontrar que x vale 24,08 vezes 10 a 23. Passando para a notação científica, o número que vem aqui na frente ele tem que ser menor do que 10. Então a vírgula vai caminhar para a esquerda. Como você diminuiu o número de 24 foi para 2, então você tem que aumentar a potência de 10. Aumentar em quantas unidades? A mesma quantidade de casas que a vírgula andou. Então, se ela andou uma vírgula para a esquerda, vai aumentar uma potência de 10. Daqui você tira que essa quantidade de átomos vai ser 2,408 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. Beleza? Vamos pegar agora um exercício com raciocínio contrário. Eu estou te dando a quantidade de átomos e eu estou te perguntando quanto é a massa dessa quantidade de átomos. Veja que você está trabalhando com uma quantidade muito grande de átomos. Então, o ideal é a gente trabalhar com a massa em grama. Então, como é que a gente faz isso? A gente pode fazer por regra de 3 de novo. A primeira linha da regra de 3 vai ser a massa daquela quantidade de átomos, né? Vai ficar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de enxofre vão pesar quanto? 32,0. Como aqui eu estou trabalhando com a constante de Avogadro, então eu tenho que converter essa unidade em gramas. É só trocar a unidade. Então vai ser 32 gramas. Se eu tiver 1,2 vezes 10 a 23 átomos, quanto é que eu vou ter de peso? Não sei, vou chamar de x. Então aqui a gente faz nossa regra de 3, vai ficar 6,02 vezes 10 a 23 x é igual. Vai ficar 32 vezes 1,2 vezes 10 a 23. Então vai ficar 32 vezes 1,2 vezes 10 a 23. Esse número que está multiplicando o x vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 32 vezes 1,20 vezes 10 a 23 dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Agora a gente vai proceder com os cancelamentos, né? O 10 a 23 vai embora com 10 a 23. E se você pegar 1,2 e dividir por 6, essa conta aqui vai dar aproximadamente 0,2. Então vai ficar que x é igual a 32 gramas, que é a unidade de massa aqui, vezes 0,2. Então, esse x, vou colocar aqui que é aproximado, né? Ele é aproximadamente 6,4 gramas. Então, o peso dessa quantidade de átomos de enxofre vai ser de 6,4 gramas. Então, sempre associe esse valor numérico com a quantidade e que ele vai ter uma determinada massa.